RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos no ar com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Aqui a gente fala de lifestyle, de arte, de design e arquitetura, obviamente, de cidade, que é um assunto que eu adoro. E hoje nós vamos falar sobre um assunto super interessante, que está super em alta, assim, nesse mundo contemporâneo, que é o co-living, né? Esse né, vem de compartilhamento, de cooperação, né, de interação das pessoas. Eu estou com um time aqui ligado ao Pueblo 595, que é um co-living que está aberto, funcionando na cidade desde o mês de fevereiro aqui em Porto Alegre. Muito bem, ao meu lado, o engenheiro Breno Salti, que é o idealizador, construtor deste co-living, Pueblo 595, que é ali na Garibaldi. E ao lado dele, nós estamos com a Deise Silva, que é arquiteta, aí responsável pela parte do mobiliário em madeira e ferro do interior dos espaços do co-living. E ao lado dela, a gente tem o Renan Canzi, que ele é arquiteto, mas também artista, responsável por umas criações lá, depois ele vai contar pra gente. Ele está todo trabalhado nas estampas, adorei, estamos aqui combinando. E ao lado dele, a Vitória Verardi, que já está morando no co-living, uma loucura, né, Vitória? Super adiantada, a Vitória é estudante, já está lá, super a Vitória. Muito bem, eu vou começar conversando, fazendo a apresentação, mas também conversando já com o Breno, porque a gente precisa explicar para você o que é co-living. Breno, desenvolva este assunto antes da gente aprofundar mais, porque a gente sempre quer dar para o telespectador todos os assuntos bem explicados, para que não fique nenhuma sombra de dúvida. O que as pessoas estão falando mesmo? Ah, não entendi. Boa tarde. Boa tarde para todos. Co-living é uma palavra inglesa, né, que quer dizer assim, ó, convivência ou viver junto, né? E o que é uma tendência mundial, né, das pessoas quererem viver em comunidade, né? Não é viver num quarto, mas sim ter seu apartamento, mas também ter as áreas comuns compartilhadas. Mas de verdade, né? Não é só aquela coisa, vai lá embaixo, usa a academia e pronto, some. O co-living vai um estágio além, né, disso. Isso, é assim, ó, as áreas de uso comum estão abertas 24 horas por dia. Aí já é maravilhoso, né? Então a pessoa não precisa alugar um salão de festas num prédio tradicional, o salão de festas fica fechado praticamente toda semana e no sábado é alugado por alguém. E as outras pessoas do prédio não podem usar. Exatamente. Então nós temos ali um salão de festas que também pode ser alugado, mas o ponto alto, depois a Vitória que está morando lá desde fevereiro pode falar sobre isso, tem um lounge, onde todas as pessoas podem ocupar durante qualquer hora do dia, né? Os próprios moradores, eles convivem, fazem churrasco, fazem as festas entre si, né? Um convida, eles têm grupos de WhatsApp internos, né? Sim. Tem o Wi-Fi livre para todo mundo nas áreas de uso comum. Então é para conviver mesmo, é diferente de um prédio tradicional. Com certeza. Vitória, confirma isso tudo? Sim. Tu usa bastante as estruturas comuns? Muito, porque eu sou de cidade pequena e a minha família é uma família bem grande. Então eu estava sempre com gente em casa. E me mudei para Porto Alegre esse ano. E ali no Pueblo facilitou muito, porque eu nunca tô sozinha. Mesmo morando sozinha, eu sempre tenho algum apoio, alguém. E lá no lounge, realmente, às vezes eu tô lá estudando, daí já aparece alguém, daí a gente já conversa, daí já troca alguma ideia. Então, é uma sensação bem boa. Pena que a gente não tem um psicólogo, uma psicóloga aqui para tratar desse assunto junto com a gente, né? A pessoa não pôde vir. Porque essa questão da solidão na cidade grande, né? A gente que vem do interior sozinha, estudar, trabalhar, fazer alguma extensão, mestrado, a pessoa, esse convívio propiciado no ambiente, no prédio onde tu mora, né? Que já tem uma seleção, né? Tu não tá num bar, na rua, com pessoas que tu não conhece. Já tem uma certa segurança. Imagino que teus pais fiquem tranquilos de tu estares lá, né? Sim. Tem toda uma estrutura que te acolhe, né?
Sem dúvida. E tu criaste peças para serem usadas, né? Na verdade, por essa turma. Isso, na verdade, nós fomos procurados pela Intento, que são as gurias que criaram o mobiliário em ferro e madeira, e nós executamos e tratamos de mobiliar todas as unidades, 100 unidades que são, né? 100 unidades, mais toda a parte de uso comum. O lounge, a academia, a lavanderia, salão de festas, a recepção, as caixas de correio. Tudo isso, enfim, tudo toda isso. a marcenaria mesmo. A marcenaria, ela entra também de uma forma diferente. Como o prédio todo é para locação, é uma responsabilidade depois, quando saem alguns locatários, de tu repor as peças, de tu manter... Mantém em perfeito uso, né? Em perfeito Prontas uso. para usar. Exato. E o Renan fez uma graça lá que depois a gente vai contar. Mas agora eu tenho que dar um intervalinho, a gente vai fazer um intervalo comercial para você tomar uma aguinha, se ajeitar aí e já voltamos. Até já. Não nos deixe só. Breno Salti, a gente está praticamente numa ação de co-living aqui, né? Desfrutando do mesmo espaço, conversando, né? Agregando informações. Nós estamos falando sobre esse assunto, né? Co-living, e o Breno ele é engenheiro, é o idealizador dessa proposta, né? Que já está construída e em operação em Porto Alegre, na Rua Garibaldi. E eu gostaria de até complementar dizendo, o Pueblo 595 é o número da Garibaldi? É o próprio número. O próprio número da rua, né? Eu imaginei. E a gente vai falar então um pouco mais da questão mesmo do empreendimento, como é que um dia tu paraste e pensaste, está faltando um co-living na cidade. Como é que foi, assim? Porque a gente tem coworking surgiram primeiro, né? Espaço que tu vai lá e loca por um momento, para fazer uma reunião, ou por mês, enfim, para trabalhar, são escritórios, né, compartilhados. Mas o conceito do co-living vai além, né? Tu pode até trabalhar no co-living, certo? Como é que foi que tu tivesse a ideia de fazer este empreendimento? Bom, como eu tinha te falado, nós somos 3 sócios, eu, meu irmão, o Décio Salti e o Marcelo Gus. Obrigada, Gurias, por ter liberado o sócio para vir aqui conversar comigo enquanto vocês estão dando duro no escritório, posso imaginar. Isso. Então, assim, ó, a gente está sempre procurando coisas novas, o mundo muda muito rapidamente, né? Sim. Então, a gente foi para São Paulo ver coisas novas que estavam acontecendo lá. E o que a gente viu? Que começaram a fazer, alguns anos atrás, apartamentos, eles chamavam de microapartamentos. Tinha apartamentos até de 10 metros quadrados. Lá até cabe, porque a cidade é muito grande, então pessoas que só querem, é quase que um quarto de hotel, né? Mas a gente, temos que adaptar para a nossa realidade gaúcha, que é mais tradicional. Sim, imagina guardar casacões, chegar na hora de dormir, a cama está lindamente encaixada no armário, tem que baixar a cama. É bem isso aí. Já se dá um sono só de pensar. E aí começamos a ver, podemos fazer um prédio com apartamentos hoje chamados estúdios. Maravilha. Mais ou menos de 25 a 30 metros quadrados. No caso que já é 27. É humano, já tem lugar para tudo. Não, tem tudo, tem até churrasqueiro. Até churrasqueiro, porque paulista não tem isso aí. Tem São Paulo não tem. Cooktop, né? Tem micro-ondas. Já vem com a gente tudo entrega instalado. com tudo instalado. Pois me conta, o que vem dentro de cada unidade? São 100 unidades? São 100 unidades e tem 100 vagas para estacionamento. Tá. Então, assim, tem o refrigerador e tudo está novinho, né? Porque começou a funcionar em fevereiro. O cooktop, micro-ondas. Sim. A cama box, né? A Vitória pode ajudar. A TV. A Vitória nos ajuda mesa, aí. cadeira. Smart TV. Mesa, cadeira. Tudo. A pessoa vai com a roupa do corpo, vai com a mala, como se fosse um hotel. Só que a diferença, ele tem um apartamento seu, claro que não é um espaço enorme. É alocado. Tem vantagens, né? A pessoa, se quiser ficar a vida toda lá, pode. Ninguém vai pedir o apartamento, porque não tem um proprietário para cada apartamento. É uma empresa que é proprietária de todos. Faz a gestão. E a função,
o objetivo é a locação. Não é como se ele fosse alugar um apartamento avulso, que de repente o proprietário precisa para um filho. Para o filho morar. A gente tem imagens desses interiores aí, vamos mostrar que a gente tiver, por favor. Isso é interessante, né? Então, porque ele fica seguro. Eu já comprei um apartamento com inquilino dentro, foi um caos. Para tirar. E assim, ó, o que a gente viu, a diferenciação daqui para aquele pessoal que estava fazendo em São Paulo? Hoje já existe um lá em São Paulo, do mesmo estilo nosso, que começou a operar depois do nosso, começou em julho. Olha, a gente então, fez antes São Paulo. Qual é a diferença? Olha lá, a gente está vendo o interior. Ali é o lounge, onde tem essa sofá. São áreas comuns, o prédio. Tá, a pessoa pode trabalhar ali, ele pode ter um co-work também, se quiser. Sim, repetindo o que tu já falaste, tem Wi-Fi, tem a Netflix. Né? O cara pode, é só colocar ali. Eu geralmente vou estudar, porque lá atrás tem umas mesinhas. Aonde tu estuda, Vitória? Me conta. Depois da mesa de sinuca tem a cozinha, daí tem umas mesinhas. E daí, estuda perto da cozinha, gostei. Aí é o salão de festas. Aqui já é o salão de festas. Que eu também uso pra estudar, porque certo. é bem quieto. E aí, às vezes, como eu fico muito tempo estudando no meu apartamento, eu me canso. Claro. Aí, quando começa a me dar preguiça, eu desço e daí, tipo, já muda o ambiente, porque já me dá é vontade. diferente, né, Vitória? Tu sair ou para trabalhar ou para estudar, né? Tu tem que estar com uma roupa de sair, assim, né? Não pode descer de pijama, não sei se até pode, mas enfim. Pode, né? Eu desço. Tu desce de pijama. Mas em todo caso... É uma família. É uma família. Em todo caso, te força, né, a fazer aquela atividade, né? Te dá um ânimo não, depois... não se jogar na cama e dormir. Quer dizer, até tem Netflix lá embaixo, que é uma tentação, mas... Não, mas depois a gente sempre que encontra resistir. também alguém que está estudando, daí um puxa o outro, troca experiências, é bem legal. Eu acho que a lógica de um ponto de vista de arquitetura mesmo, né, do co-living é exatamente mesclar esses dois mundos, porque um mundo é tu morar em casa com a tua família e ter um lifestyle bem despojado, assim, de fato, ir de pijama para qualquer lugar sem te preocupar, e outro é morar num apartamento sozinho com o teu mundo. O co-living é uma mistura dessas coisas, né, porque tu tem o teu espaço, tu tem algo que é reservado a ti, mas tu também tem a possibilidade de conviver com os teus vizinhos de uma forma mais próxima. Exatamente. Então, eu acho que esse é o grande ganho da ideia do co-living, né? E provavelmente, né, Vitória, as pessoas têm um perfil parecido com o teu, assim, são jovens, estão estudando, Eu acho que, na trabalhando. verdade, eu sou a mais jovem que tem. Tu é a mais jovem? Eu acho que sim. Tá, eu não queria perguntar, mas assim, Eu quantos tenho anos tu 19. tens? 19 aninhos. Que maravilha. Todo mundo tem a mesma ideia, então a gente geralmente se junta pra fazer jantas, pra tomar alguma coisa, então... Já rolou algum match, assim, lá? Não. Olha que a gente tá vendo que bonito. Aí é o salão de festas, né? Certo. Mas como é que funciona essa coisa? A gente está vendo, o salão de festas, as mesas, tudo isso, estrutura. Tu falaste que ele está sempre aberto, mas tem que ter uma gestão da coisa, né? Senão a pessoa quer fazer uma coisa no mesmo dia que a outra e dá um certo conflito. Isso aqui é o lounge, tá? Então esse aqui, sim, é sempre aberto para todas as pessoas, todos os moradores. Tá. Claro que podem, dentro de um bom senso, e é impressionante que existe o bom senso, não pode, se alguém trouxer 20 pessoas no lounge de fora, o outro morador não vai poder usar. Então eles estão começando a se regrar. Ai, que bacana. Isso funciona. E agora, aquilo que eu te falei, aqui é a fachada, né? Ali na Garibaldi, ele fica entre a Cristóvão Colombo e a Farrapos. Ao lado esquerdo, não está aparecendo, é um hotel Ibis, ao lado do Ibis. Do Palacinho, do vice-governador. O Palacinho é na Santo Antônio, uma quadra. Sim, ficaria naquela altura, mais ou menos, só na Garibaldi. Isso. Ali está aparecendo aquele pergolado à esquerda, no segundo pavimento, tem um equipamento de ginástica ao ar livre, né? Aqui, essa lavanderia... Equipamento de ginástica, tu te entregaste agora, né? As pessoas não fazem ginástica, mas elas treinam, só pra te dizer. No co-living as pessoas treinam, tá, Breno? Vamos combinar. Eu tô me adaptando. Aqui é a lavanderia, que tem 2 máquinas de lavar e 2 de secar. São máquinas industriais, tá? Então é com fichas. E cada um, aí sim, é separado, paga a ficha e faz... Mas olha, isso também, isso foi aquilo que a gente, às vezes, tem que copiar coisas boas, né? Eu, como engenheiro, aonde eu tinha colocado a lavanderia? No subsolo, né? Bem escondido. Bem escondido. E o que eu vi lá? Que a lavanderia é um ponto de encontro. Então, a lavanderia está ao lado do lounge. O que acontece? Eu já vi pessoas... E o fitness fica do outro lado. Pessoas vão no fitness
enquanto estão fazendo o seu treinamento, treinar. Eles estão esperando, não precisam ficar esperando a roupa ficar pronta. Sim. Enquanto isso, então isso aqui é sensacional, porque imagina se fosse um subsolo. Sim. Aqui faz parte do lounge, a parte externa, que tem uma piscina, né? Breno, sobre a lavanderia também é importante que os apartamentos podem ter sua máquina de lavar individual. Também tem espera para máquina. Ah, tem espera. Tem se a pessoa espera. quiser. Mas Ele é a completo. maioria adota a lavanderia coletiva, né? É prático, porque tu não perde tempo, isso que o Breno estava falando, né? Joga a roupa ali, a não ser roupas mais, né? Sim. Enfim. Mas coloca ali e vai fazer sua atividade. E tu falaste dessa questão da lavanderia, coloca a fichinha ali na máquina, então é um serviço que a pessoa paga, né? Tem algum serviço de bar, Boa de pergunta. alimentação? O pessoal quer tomar um drink enquanto lava roupa, alguma assim, coisa. não, até eu ia- Não precisa só treinar, a pessoa pode ser Isso. feliz tomando um drink, enquanto a roupa tá lavando. Assim, ó. Vai que lavou às 9 da noite, É. não sei, né? Tem uma geladeira no lounge que tá geralmente sempre abastecida. Aí, por exemplo, eu quero tomar uma tônica, por exemplo. Mas eu não tenho e também não quero ir no mercado. Eu desço e daí eu pego uma dentro da geladeira. E daí no dia seguinte ou depois eu reponho ela. Aí tá sempre o sistema ali de reposição. pra todo mundo usar quando Me precisar. e conta depois que mais repõe. tem refrigerante, tem bebida. Cerveja. Água. Esse tipo de bebida todo. Tem alguma coisa de comida? Ainda não. Mas as- os moradores, desculpa, pode se falar. organizaram. Então, geralmente, como a gente tá sempre ali e todo mundo já meio que se conhece, a gente vai lá, por exemplo, eu vou lá e deixo uma massa. E daí, quando alguém quiser usar, só fala, tipo, eu usei a massa, vou repor. Assim. Então, são dos próprios moradores, mas todo mundo usa. Que eu imaginei, sei lá, tipo snacks, assim, alguma Então. coisa rápida para comer rapidamente. Chegou, vai lavar a roupa, tá com fome, mas não vai jantar ainda. Pega uma coisinha ali para comer, seria bacana. Até a Vitória, eu acho que não está sabendo ainda. Como é aquilo que a gente falei. Então, como nós que, vamos dizer, administramos o prédio e mantemos ele, e tem que ficar sempre em alta, né? A gente está aprendendo. É o primeiro. Então, surgiu a possibilidade de ter uma máquina, se chama vending machine. Só que, como o co-living é uma mentalidade diferente, vai ser desse jeito assim, vai estar ali. Se a pessoa quiser tirar e não pagar, até poderia, mas não vai acontecer isso. Pela mentalidade nova que está se implantando. Parabéns, eu estou encantada. Vai ter uma Com maquininha. esse povo do Colívio. Parece que todo mundo diz, no Brasil não funciona, só na Europa e Estados Unidos. E funciona. Sim. Então vai ter uma máquina a gente vai fazer uma pesquisa, ver o que o pessoal quer mais. Vai ter salgadinhos, vai ter talvez até pizzas. E eles têm um grupo de WhatsApp, moradores do Pueblo. É super interessante, que apareceu esses dias uma pessoa dizendo, eu tô descendo, eu tô fazendo uma pizza, mas para mim é muito. Quem é que quer dividir comigo? Ai, que legal. É Que muito bacana. legal isso. Tá, e tu tá infiltrado nesse grupo de WhatsApp para saber o que tá rolando. Claro, assim. porque eu tenho que saber o que está acontecendo para propor coisas novas, né? Exatamente. Tu falaste que está desde o verão, né? Desde fevereiro. Desde fevereiro, mas já estava ocupado, Começou em fevereiro. Algumas unidades estavam ocupadas. E hoje, qual é a situação? Hoje, são 100 unidades. Bastante. A gente está mobiliando até com a Daisy aos poucos, para não ter todos ao mesmo tempo. Então, o total... aqui é o hall de entrada, só para... Tá? Sim, então assim, bacana. são 100 unidades, estão mobiliadas 70 e ocupadas hoje tem 54. Sim. Que bacana o colorido, o revestimento lá, tudo, né? Olha, outra coisa, atrás, ali onde tem aquele painel com os dizeres ali, quase que lembra um hotel, né? Ali tá no térreo, tem salão de festas, no segundo pavimento tem fitness, e ali tem uma porta, não sei se vai mostrar, aquilo ali é uma porta de correr. Então, abrindo aquela porta, tem um refrigerador ali dentro. Que maravilha. Que é para o pessoal, a Vitória e outras pessoas. Aquele refrigerador, é isso? Não é, esse é no outro. lounge. É para a pessoa poder quer mandar uma comida. Fica lá até a pessoa chegar. Porque tem uma portaria. Uma recepção, tem uma recepção. da comida, se a pessoa não está em casa e encomendou, entendi. a comida é guardada naquela geladeira. Tu pensaste em tudo, né? Que maravilha. Não tudo. Isso aqui é uma novidade. Aqui é o seguinte, aqui se chama muito, na Europa tem muito, São Paulo também, aqui não tinha. Agora o plano diretor mudou
e pode-se usar o último pavimento, como se chama rooftop. Sim. É um terraço, né, com utilização. Não podia antigamente? Não podia, contava na altura. Né, teria que ter mais um pavimento, daí já reduz a largura dos prédios, é complicado, não valia a pena para ninguém fazer. Sim, então, como a gente já tinha uma laje impermeabilizada e com vegetação, até para não ter problema de calor para o último andar. Sim, porque o telhado, o ecotelhado, o telhado verde, ele tem uma função térmica também, mas né? não tem um uso, né? É. Então, assim, ó, isso aqui está sendo executado nesse momento. Certo. E deve ser inaugurado lá pelo dia 8 a 10 de novembro, que é para uso dos condôminos e também podemos fazer eventos lá em cima. Certo. E vai ser mais ou menos o que aqueles encontros de final de ano e tal, hoje, esse ano já vai ter uma novidade, né, Vitória? Ó, esse é um exemplo de um apartamento. Tá, mas assim, ó, antes da gente entrar nos exemplos dos apartamentos que tu queres mostrar, a gente vai ao intervalo, aí a gente volta para entrar dentro desse apartamento que o Breno quer mostrar. É um minutinho só, já a gente está de volta. Você sabe, pode nos assistir ao vivo pelo Facebook da RDC TV, pode deixar mensagens também, pode nos marcar nas suas publicações, hashtag RDC TV, Arquitetura e Design. Eu já volto, é já. A gente está falando de co-living, de um projeto aqui em Porto Alegre, lançado, inaugurado, né, neste verão, a partir de fevereiro. E eu soube que a gente está na frente até de São Paulo nessa novidade. A gente já deve ter lançado deles também rapidamente, né, para nos copiar. Mas, enfim, nós estávamos falando com o Breno e ele ia nos mostrar e falar a respeito de uma unidade, né, de um apartamento que está dentro desse prédio, que o conceito é de co-living, de prédio, unidades para alugar e que tem áreas comuns bárbaras, com toda a estrutura que a pessoa precisa, 24 horas, a pessoa pode usar até a parte, o lounge, a parte comum para estudar, para receber gente. Se chegar comida, a pessoa não está ligada ou se deu uma saída, alguém recebe e coloca sobre refrigeração, se for preciso. Enfim, é uma grande família que as pessoas se conhecem nessa situação e se adotam de alguma maneira, né? E eles ressaltavam a questão da educação, da postura das pessoas, né? Comeu alguma coisa, a Vitória contava, pegou alguma bebida na geladeira, lá no lounge, pega, usa e depois ela repõe, ela não vai pagar, a bebida vai repor. E todo mundo cumpre e arrisca essas regras. Dá um orgulho de ver pessoas que fazem as coisas certas, né? Mas, enfim, Breno, vamos voltar ao nosso assunto da unidade. Vamos colocar aquela foto, por favor, que estava no fechamento. É essa aí. Ó, então, assim, esse é um apartamento de praticamente 30 metros quadrados. Tá? Esse foi um protótipo. Vocês podem ver ali que o guarda-roupa, ele é aberto. Tá vendo? Ele tem uma... Lá do lado da porta... à direita. A pessoa entra ali pelaquela porta... E vamos dizer, entrando à esquerda está ali o guarda-roupa. Isso aqui também foi visto, já tinha um prédio em São Paulo que eu vi imobiliado, e lá é tendência. Só que aqui a gente viu que o gaúcho a maioria não gosta, não sei tu, Vitória. Eu gosto. Ela já... na verdade, foi um apartamento já imobiliado, foi um dos pontos eu ter ido morar no Pueblo. Porque a questão do guarda-roupa eu organizei com caixas. Então, tipo, eu tenho separado as minhas roupas, cada tipo de roupa em caixas, que pra mim é mais prático. Eu simplesmente puxo a caixa, pego como se fosse gaveta. Sei lá, os blusões de inverno, as blusinhas de verão, shortinho. Isso. Certo. Então, o que aconteceu dentro do nosso aprendizado, como muita gente não queria o armário aberto, fizemos alguns abertos e alguns fechados. Então, tem para todo gosto. Certo. Tá? E depois, não sei se vamos continuar com A gente mostrou essa imagem e tu falaste que já tinha o cabideiro, é isso? Isso. A gente pode voltar um pouquinho para o estúdio antes de mostrar esse quarto, porque a gente tem o cabideiro que a gente viu na imagem anterior aqui no estúdio, tá ali ao ladinho da Vitória. Tu pode nos contar como é que foi a concepção dessa peça, desse cabideiro e por que ele tem esse formato, se é mais prático, se é reaproveitamento de madeira? Sim, essa peça ela surgiu realmente para reaproveitamento, num pensamento de sustentabilidade que nós, como marcenaria, buscamos para o aproveitamento
das peças que sobram. Como a gente é marcenaria, a gente trabalha com com muita variedade. E a variedade, ela não se repete, porque sempre chegam projetos diferentes. Então, peças grandes a gente doa para o presídio central e mesmo assim sobram algumas peças que a gente pensa em reaproveitar, pensando na sustentabilidade, né? Ai, que bacana isso. E criando... Tem tudo a ver com essa ideia de co-living, essa Também, coisa, né, contemporânea, exato. maravilhoso. Se tu pensar, o co-living dá uma mudança na mente e na sociabilização das pessoas, né? As regras não são regulamentadas, elas são por acordo ou tácitas, as pessoas vão se organizando, né? Tudo funciona de uma forma bem orgânica, né? De uma forma orgânica e, além disso, tu vê uma maximização de recursos. Tu não precisa ter toda a estrutura de uma casa. Toda aquela parafernália. Tem uma estrutura agradável e bonita e com qualidade de ambientes de uma casa para todos usarem com respeito ao outro, né? Então, às vezes, talvez na tua própria casa seja mais difícil tu pedir para um filho botar um copo no lugar, né? E ali, como todos estão coabitando... É que ali, sem pai e sem mãe, as né? coisas funcionam. As coisas funcionam, né? Minha filha, quando era mais jovem, dizia: mãe, não te preocupa, fora de casa eu não sou, como eu sou aqui. Então já lava a louça. Né? Mas assim, ó, essa que a gente está falando parece que é todos com a idade da Vitória. Eu acho que a Vitória é mais nova. Acho que porque sim. o pessoal, assim, tem... Eu vou dizer, a média, de repente, tem de 25 a 30 anos. Eu acho que a maioria tem residentes médicos. Imagina. Tem gerentes de empresas. Sim, pessoas que passam muito pouco em casa, né? E querem praticidade, coisas, né? Alguém resolva por eles as coisas, Mas, né? assim, complementando o que a Deise estava falando, teve uma oficina de drinks lá na quinta-feira passada. Já gostei. Então, nós temos, posso falar quem é, que é a Maureen. Pode a Maureen Mota está nos ajudando. Pode né? tudo. Então ela... Beijo para Maureen Mota. Tá. Então, assim, foi muito interessante. Eu acho que tinha umas 30 pessoas, a maioria moradores, né? E aí começamos a conversar, eu participei e falei com um dos colegas da Vitória, lá, um morador, e ele me disse assim, ele é gerente do Le Grand Burger, que é um... Sim, eu soube, ele é um querido, conheço ele. Muito O boa Douglas pessoa. é maravilhoso. E aí ele disse assim, recebi uma proposta de trabalho em São Paulo, mas eu não vou. Por quê? Porque onde eu vou morar assim lá? E aí outra pessoa me falou assim, que ele morou vários anos num prédio grande, que ele não conhecia nem o vizinho de porta. Ali, no pueblo, ele considerava amigos já 20 pessoas amigas, e não é vizinhos. É assim, Vitória? É bem assim mesmo. Assim, porque como a gente fica lá o tempo inteiro, o pessoal chega, tipo, não tem essa, tipo assim, eu não te conheço, eu não vou falar contigo. É tipo, tu tá assistindo um filme, que filme tu tá assistindo? Aí tu já começa a perguntar pra pessoa, quando tu vê, tu já tá conversando vários outros assuntos. Tem um outro morador que contou numa dessas oficinas, que eu tenho ido também para ver como as pessoas interagem no ambiente, se estão... Como usam os móveis, como usam né? os móveis, se está de acordo, se estão precisando de alguma coisa. Teve um que diz que trabalha em Novo Hamburgo, aí ele se desloca de metrô, mas ele prefere vir morar aqui. Então, ele usa o deslocamento para ler. Então, ele diz assim que aquilo não é um tempo perdido, mas o que ele tem ali no pueblo faz ele querer morar aqui, porque ele poderia morar perto do trabalho. Olha que interessante depoimento, né? Teve um depoimento que Virou eu mesmo... case o pueblo já. Impressionante. E outra coisa assim, sobre o que tem lá, que se oferece para as pessoas, né? Nós temos uma imobiliária parceira que aluga os apartamentos. Ele também oferece, se a pessoa quer, vamos dizer, uma limpeza uma vez por semana ou duas, a parte também pode ter esse serviço, né? Roupa de cama, porque assim, a gente entrega o apartamento sem roupa de cama, sem pratos, sabe? Por um valor a mais no condomínio, no aluguel, ele entrega ele chama tudo. de kit sobrevivência. Com lençol, com toalha, com pratos. Então tem essa possibilidade também.
Olha, só a pessoa escolhe até onde vai Exatamente. a estrutura, né? A gente tem mais imagens para mostrar, para a gente percorrer ambientes do Pueblo, olha só. Ó, esse é o lounge. Então a TV está aqui à esquerda, que não está aparecendo, do lado do Batman ali. E a gente está vendo a questão da paleta cromática, do revestimento, da marcenaria, tudo isso. Isso tudo foi entregue assim. Né? E o projeto disso tudo, que amarra todas as coisas de quem é? O projeto da Intento, a Ana Paula Gradache e Bruna Teixeira, né? Elas foram as primeiras que nos visitaram na marcenaria, depois o Breno foi nos visitar para conhecer, né? Então, elas que levaram o nosso nome à construtora, à incorporadora. Mas eu gostei de receber a visita delas e do Breno, né? Porque eles entenderam também o nosso propósito, a forma como a gente faz e entrega esses móveis, né? Você pode falar do tipo de móvel? Ali nós usamos ferro e multilaminado. É um móvel bem atual, jovem. Sim. E resistente também para essas áreas de uso coletivo, né? Então são fáceis de usar, as cadeiras são empilháveis. O nome dessa cadeira é IE, de itálico empilhável, porque ela é inclinadinha assim, né? E essa cadeira também foi criada de reaproveitamento, né? E o ambiente ficou lindo, as gurias projetaram super bem e o que a gente faz na interior, a gente faz um móvel que tem um registro. Cada peça eu posso repor ela, porque ela está no sistema. Claro. Nós temos tecnologia também para atender o volume que o Breno precisa, 100 unidades. Então, nós podemos fazer o cabideiro de reaproveitamento e 100 unidades de um empreendimento, né? Certo. Essa madeira que a gente está vendo aqui no cabideiro... É um MDF. É MDF. MDF. Essa aqui é um MDF comum. Carvalho, acho que a cor, padrão, né? Mas lá a gente expôs uma de multilaminado, que é um material que é usado até na construção civil, como tapume. Sim, sim. E ele tem resistência também para água, né? O MDF não. O MDF, se tu colocar, ele incha. Ah, sim, não pode, ele não suporta umidade. Mas aquelas mesas lá, se derramar água e ficar acumulada, não vão inchar. Né? Certo. Então, por isso, o a escolha do material. dos produtos, as madeiras, hoje em dia avançou muito, né? Avançou muito. Você usa madeira náutica, enfim. Exato. Então, eu acho assim, a proposta da Intento foi uma proposta muito acolhedora para o que o prédio também estava propondo, né? Acolher essas pessoas com algo diferente. E aproveitar o espaço, né? Porque tem que resolver com a marcenaria muita coisa no espaço pequeno. A marcenaria salva, né? Exatamente. É um projeto bem personalizado, ele é mimoso, sabe? Ele é acolhedor. Nós entramos nesse grupo do WhatsApp e perguntamos o que eles necessitavam, o que eles queriam a mais. Vieram, assim, muitos elogios e pequenas solicitações, tipo um braço para a TV ficar articulada. Gostariam que a cabeceira da cama eles conseguissem realocar. Não querem botar mais a cama naquele lugar, querem trocar. Entendi. Eles pediram uma flexibilidade. Então, tudo isso a gente vai poder atender aos moradores que pedirem isso também, né? Porque eles podem também incrementar o apartamento, porque tem alguns moradores que vão viver lá, né? Sim. Porque se adaptaram no ambiente e o ambiente é novo, é lindo. Não é temporário. Não é temporário. Então, podem querer, por exemplo, no espaço da máquina de lavar roupa, um armário para complementar a parte de guardar objetos, né? Sim. Por exemplo, eu mudei porque o sofá, o meu apartamento é de canto, então tem uma janela aqui que fica perto da cama e uma do outro lado. E daí embaixo tinha o sofá. E eu puxei o sofá como se fosse uma divisória entre, tipo, um quarto e uma sala. Certo. Botei uma escrivaninha e a churrasqueira, por exemplo, a churrasqueira eu não uso, né? Eu não faço churrasco. E aí eu fiz como se fosse prateleiras.
Pronto. Usou como nicho. Eu acho que faltou um dado assim mais para acrescentar. Lá a pessoa pode ficar no mínimo um mês, né, que é aluguel temporário. Ele pode ficar temporário até 3 meses. Mas ele pode ficar um aluguel normal de 30 meses, que é o tradicional. Só que tem uma grande diferença. O aluguel tradicional, se ele sair antes, ele paga uma multa. Sempre paga uma multa, proporcional ao tempo que ele deixou de ficar. Deixou de ficar. Lá não. Lá ninguém é preso, ninguém fica preso. Se ele quiser sair, ele vai avisar 30 dias antes e vai sair sem nenhuma multa. Isso é muito importante, bacana. porque a pessoa fica porque quer ficar, Sim, não porque tem é obrigado. essa mobilidade, assim, com respeito da necessidade da pessoa. Muito bom. Mas a gente vai continuar essa conversa agora, depois do intervalo, até porque tem um rapaz ali me olhando que fez umas criações lá que eu quero entender como é que elas impactaram, né, no todo dessas áreas comuns e tudo. E também se a moradora aprovou, né? Vamos passar pelo crivo dela, não vai ser assim a coisa, muito fácil, né? A gente vai agora a um novo intervalo e a gente volta para completar esse assunto com as tuas criações, Renan. Até já! Voltamos aqui com o Breno Salti, a Deise Silva, o Renan Kanzi e a Vitória Verardi, daqui para lá. Muito bem, nós estamos falando de co-living e de um co-living em particular aqui em Porto Alegre e está nos servindo de exemplo para entender como é que funciona uma estrutura desse tipo em uma cidade grande como Porto Alegre, que acolhe gente que vem de fora e que tem muita gente que mora sozinha, gente que precisa de agilidade na vida, que não tem tempo de pensar nos mínimos detalhes, não quer se incomodar, quer conviver, não quer sentir a solidão naqueles momentos que é tu e tu mesmo e tal. Num co-living tem essa questão que eu acho que é super importante. A gente tem que encerrar com alguma informação que faltou, Mariano? Sim, eu gostaria de colocar 2 coisas. Uma é que a grande parte do pessoal que vive nesse local, o co-living, não usa carro. Então, assim, nós temos 100 unidades, que seria um para cada apartamento, e não tem necessidade. O que a gente fez, também mais um aprendizado, colocamos Bicicletário, não? Não, bicicletário existe, sim. E é usado? É usado. Não, mas é sobre automóveis. É um estacionamento rotativo. Então, se o pai, a mãe da Vitória, o namorado, o amigo, a amiga, quer ir lá, estaciona dentro do prédio, ainda mais com esse problema de segurança que a gente tem, estaciona dentro do prédio, tem vaga para o visitante. Que coisa bom, que né, Vitória? dificilmente nos prédios residenciais tem, comerciais tem, né? Sim. Então, mas aí a pessoa paga. Paga, mas é mínima coisa. É só para não abusar, vamos dizer. Mas como a gente está vendo, não tem abuso mesmo, está funcionando muito bem. E o que mais, Vitória, que tu pode acrescentar? Não sei, acho que daquelas áreas compartilhadas, também além da geladeira e coisa, tem aquele negócio dos livros. Cada vez que a gente se divide os livros também. Como assim? Tem uma biblioteca comum? É mais ou menos isso. É uma estante em que, tipo assim, eu posso ir lá botar um livro e alguém pode ir lá e pegar esse livro emprestado, ler, devolver, botar um outro. Acho legal, porque E também tem é uma tempo, questão assim, tem cultural, alguma tá? regra? Como é que funciona? Não tem. E não precisa. Que coisa fantástica isso. E uma coisa importante, falaste que a pessoa quer conviver, se sente sozinha. E o importante, que como não é dormitório e sim apartamento, a pessoa que não quer participar vai para o seu apartamento. Não é obrigada. Não é obrigada. A socializar com o vizinho. Tem gente que odeia. Às vezes sim, às vezes não, né? Momento que não quer, isso aí. Pronto, né? Só usa o lado bom, né? Para si, o que acha bom. Mas Renan Kanzi... Isso, Kanzi. Muito bem, Renan é arquiteto e artista, é isso? Uhum. Tu trabalha basicamente com grafite, tua veia artística, como é que é? Eu me formei em arquitetura faz uns 4 anos, 2014. E a partir de então, eu iniciei uma iniciativa que chama Casulo Estratégico, que é... Chama Casulo Estratégico. Que é a minha empresa, que trabalha basicamente com grafite e muralismo. E a minha participação no Pueblo ela foi mais pontual, assim.
E foi em 2 etapas, a gente pode falar. Teve a primeira, que foi uma parede que é beirada à área comum da piscina, que é do prédio vizinho, que é uma parede de 7 metros de largura por 20 de altura. Uau. Que estava aí ociosa, ela não tinha muito papel enquanto arquitetura e enquanto comunicação com a cidade. Então a equipe do Pueblo me chamou e me colocou esse projeto. E foi muito interessante participar porque eu pude pegar diretrizes do empreendimento, né? Desde a ideia do co-living, que já é uma exceção ao padrão binário de se viver, Sim, né? sim. Que ou é na casa cheia de gente ou é no apartamento sozinho. E eu comecei a entender essas diretrizes aplicadas no meu projeto, nas minhas artes. Então a gente trabalhou com umas figuras híbridas, trabalhei com uma mulher com cabeça de elefante, que tanto fala sobre essa quebra do binarismo de uma coisa ou outra, né? Pessoa ou animal, e também fala um pouco com a ideia do conceito do prédio, do pueblo, que é a origem dos povos, essa coisa mais ancestral, energética. E para mim, essa mulher elefante, ela tem um poder nesse sentido, assim, de ser algo tipo entidade, né? De estar lá para admiração de quem vive e também dialogando com quem passa na rua. Tu já tinha trabalhado com essa figura no teu imaginário? Já existia? É uma coisa presente para ti? A gente tem inclusive imagens do Renan trabalhando, se a gente puder mostrar vai ser ótimo. Tu já tinha trabalhado com isso? A gente está vendo agora a matéria dele ali, olha só. Essa é a mulher elefante que tem... Atrás dele lá. Lá atrás tem a piscina, então é a parede que beira essa piscina. Eu já tenho hoje umas 60 obras executadas. Eu acho que dessas 60, 80% são sobre híbridos. São sobre pessoas, animais. Vegetação também. Então, quando a galera me apresentou o conceito co-living, eu achei que combinou muito, que funcionava muito com essa linha de trabalho que eu já vinha executando. Então foi muito interessante fazer. E agora tem essa novidade que é no rooftop, que foi executado, acabou na semana passada. Eu fiz uma outra intervenção, também um outro híbrido, que eu não sei se a galera do prédio já teve acesso, já foi lá ver. Acho que pronto, Conta, não. Vitória. Eu só ia ver ele pintando. Olha, eu dando close aí. Olha só. Trabalhado na pose nessa ali, obra pra tem... mostrar as tatuagens, muito bem. Tem uma informação bem legal nessa obra, que eu trabalhei com uma super parceira minha, que é a Agni Oliveira, e uma mulher incrível também, que me ajudou a executar. Foram 3 semanas de trabalho. E ela trabalha com grafite também. A Agni trabalha com várias coisas, mas mais importante do que trabalhar propriamente com grafite ou muralismo, eu escolho as pessoas para trabalharem comigo, pessoas que eu já confio e que eu já tenho algum laço de amizade. Então, uma vez que eu tenho já essa confiança na pessoa, eu consigo trabalhar e passar o que ela precisa fazer de forma bem tranquila, assim. Mais do que trabalhar com aquilo, eu preciso confiar na pessoa. E a Agni, por exemplo, é uma das pessoas que eu mais confio aqui em Porto Alegre. E é uma área grande, né? Tem que ter estrutura. É bem grande, foram 3 semanas de trabalho aí. É içado lá em cima, enfim. Teve um balancim, que é pendurado na parte de cima do prédio, e a gente ia subindo ele, né, manualmente. E outra curiosidade também é que o painel ele é todo em tinta acrílica, ele não usa spray, o que é uma das definições do muralismo em relação ao grafite. A diferença, né? Na verdade, a diferença ela vem desde a origem do caráter mais de protesto do grafite. Sim. Em relação ao muralismo. Se bem que pode misturar as duas coisas também, dependendo do efeito que tu der que tu quiser dar na obra. Olha como ficou. Olha que, ai, gente, olha então, só. quem desce a Garibaldi que antes... bonito. Depois da Cristóvão Colombo, antes da Farrapos, enxerga isso aí. E até, por exemplo, eu que moro, tipo, no andar mais alto, a gente só vê prédio, só vê cinza. E aí, às vezes, quando eu olho, tem aquele elefante super lindo. E eu não sabia do significado. Agora, tipo, ficou bem mais especial. Na verdade, eu nem tento impor uma diretriz de entendimento das obras, né? Eu acho que cada um pega o que sente e tal, mas sempre tem alguma historinha por trás. Mas eu não faço também muita questão de dizer, quando você olharem, você tem que sentir, né, isso. Tipo, não, né? Cada um... Vamos repetir qual é a altura dessa obra? Ela tem 20 metros de altura. É uma loucura, 20 metros, né? É uma delícia. Tu ficar... Tu é alpinista? Eu confesso que no primeiro dia eu subi e tal, tava com toda a segurança, tudo bem tranquilo. Mas ainda assim existe um caráter de adrenalina aí.
Sim, Então eu subi, dei uma pintadinha, o o Breno tal do nem sabe. instinto de Mas, sobrevivência, graças a A Deus. cara dele. mas eu subi um pouco, daí eu saí, fui no banheiro, lavar a mão, eu olhei no espelho e eu disse, nossa senhora, será que eu vou conseguir fazer isso? Mas foi super tranquilo. Foi o assim. maior que tu já fizeste? Porque foi o maior, Ainda é o maior, ainda é o mais alto que eu já fiz até então. Tu fizeste quando? Desde quando tá pronto? Esse foi em fevereiro, né? Fevereiro, depois. março. Foi Gente, bem na vou ter que inauguração. passar lá Tava lá? imediatamente. Tava, Eu vi. tava, eu lembro Sim. que uma vez tu tava até estudando lá embaixo, eu acho que eu tava lá. Sim. Eu vi. Tu faz um projeto antes de fazer, Eu faço. executar o final? Toda, pela a minha obra lógica final? de... Né, pela minha carreira de ser arquiteto, tipo, eu tenho muita necessidade de apresentar algo antes. Então eu apresento essa imagem digital, mostrei pro Breno e pros parceiros e super confiaram em mim, foi muito gostoso. Tu não assim, tinha ter um essa briefing de negociação. nada, assim, era Eu criação. tinha um briefing do conceito do empreendimento, que era Pueblo. E através disso eu pensei, bom, então eu vou buscar uma figura que seja algo que represente o início dos povos, né, dos pueblos. Então para mim foi essa deusa natural, assim, que ela é eu não quis focar em religião, apesar de ter algumas ligações com Ganesha e tal. Eu não quis focar em nenhuma religião específica, porque, Deixa né, aberto, a gente não pode ser muito... É interessante essa questão da arte ser aberta, né? A arte é a coisa mais democrática que existe, porque tu olha, tu sente e tu pensa o que tu quiser, não tem uma imposição, né? E essa é muito especial Mesmo que tenha um também. nome, que tu saiba qual é a técnica, tu pode viajar e ver outra coisa, e tá tudo certo, né? Porque pode ser algo bem mais literal, podem ser povos, podem ser casas pintadas. Só que quando tu trabalha algo que te força a pensar e criar uma conexão, eu acho que dá um valor de arte mais interessante, né? E a gente gostou tanto da arte dele que contratamos de novo pro rooftop, né? Tem uma parede aí lá que fica agora... coerente nas duas obras dele, Pena né? que eu acho que não vai aparecer. Eu acho que não tem fotos ainda porque É muito ela tá novo, saindo né? do forno agora. Mas também é uma outra Podia híbrida. trazer, nem que fosse o celular, a gente mostrava o celular, não tinha no problema. celular eu tenho aí. eu posso O celular não tá na mão aqui, que pena, senão a gente já mostrava. Mas vale o convite pra galera ir lá conhecer também, né? E como é que funciona o Pueblo para quem não mora lá? Eu sei que, como tu estavas falando, a Deise estava falando que acompanha até workshops e tudo. A Mauri está tratando do conteúdo, né? Até Mariana Prestes, que esteve conosco aqui sexta-feira, deve fazer um workshop de aquarela, acho que é semana que vem lá. Se eu não me engano, é segunda e terça, alguma coisa assim. E acho que... Sim, tem o Facebook do Pueblo 595, tem o Instagram. Então, aparece ali a programação, pessoas mandam um e-mail se inscrevendo, recebe a resposta. Então, no dia do evento, tem toda a segurança lá, como sempre, né? Então, dando o nome, ele entra. Certo. E aí a pessoa pode estacionar lá dentro? Como funciona? Pode, sempre tem estacionamento. Sempre tem essa alternativa. Sempre tem. A maioria hoje está indo de aplicativo, né? Acho que até... é mais seguro, né? Mais barato. Com certeza. Mas quem quer ir de carro, não tem problema nenhum. Certo. E vocês imaginam que vocês já viram o pessoal mesmo que mora lá envolvido nesses workshops? Ou é gente mais de fora que participa ou está meio misturado? Está misturado, como esse último que teve do oficina de drinks. Ai, todo gente. mundo... Eu soube desse, me deu uma vontade. Não, e assim, ó, foi uma pessoa que a Maureen levou, é da Santa Caipa, nome. Primeiro ele... É de caipiras? Não só de caipira. Então ele produziu 4 drinks e ele ensinou como se fazia. E explicou na tela da nossa TV, Smart TV, que tem lá no lounge, né? Explicou por que gin tônica, fez o Moscou... Tá super na moda agora. Moscou Mule. Na canequinha. Canequinha de cobre. Isso, o açúcar. Falou da cachaça, né? Ele explicou tudo. E aí depois ele fazia um drink e chamava quem quisesse para fazer o próximo. E todo mundo interagiu, foi muito legal, foi muito interessante. Acho que cometemos um erro. A gente devia ter trazido semana passada esse assunto aqui, hoje, com o cara dos drinks, para a gente mostrar o que ia acontecer no Pueblo. Da próxima vez a gente vai ser mais esperto, não é? Mas já que tu falasse agora de drinks, eu imagino que alguns têm, enfim, hortelã, não sei o quê, e tem o rooftop que vai abrir daqui a pouco. A ideia de vocês fecharia todas com uma horta comunitária, né? E parece que tu já está sabendo que vai ter? Não, tô só perguntando. De um lado
o prédio tem uma divisória, vamos dizer, no meio, que são os elevadores. Sim. Então, do lado do terraço vai ser o rooftop e do outro lado vai ser uma horta comunitária. Graças a Deus, adoro horta. Bom, gente, isso posto, o assunto está muito bom. Eu continuaria, né, Vitória, Renan, Deise, Breno, muito obrigada pela presença de vocês Obrigada. aqui. Obrigado. Sucesso para todos. Está Espero que convidada bombe. a conhecer. Ah, com certeza, eu irei lá, com certeza. A gente vai se despedir, gente. Acabou a Arquitetura e Design de hoje. Vocês vão ficar agora com Le Folk TV. Mas a gente volta amanhã com mais assuntos sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Beijo, até! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.